Vou conversar agora com o jornalista, analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves. Obrigado pela participação, Alexandre, mais uma vez. Bom dia. Olá, Jorge. Olá, quem nos acompanha pelas ondas do rádio, quem nos acompanha pela internet. Eu que agradeço o convite. Sempre é bom bater um papo com vocês. Vamos falar sobre política. É sempre importante falar desses assuntos, né, aqui na nossa cidade. Começando sobre, talvez, o principal assunto nesse momento que influencia muito politicamente falando aqui na cidade, que é um pedido de CPI sobre o contrato de concessão do esgoto aqui em Blumenau. Uma nova análise, né, desse contrato que vem junto com um novo aditivo recentemente, uma revisão de contrato e agora, a nova dor de cabeça para o prefeito Egídio Ferrari, né, Alexandre? Vai ser uma experiência de fogo e, pelo jeito, vai ser uma CPI para valer. O pedido foi protocolado na última sexta-feira pelos dois vereadores do Partido Novo, o Diego Nazato e o Bruno Vim. Então, ela sinaliza que vai vingar, porque isso foi sexta-feira, no final do expediente. Hoje vão ser retomados, né, os procedimentos para obter as assinaturas necessárias. São necessárias pelo menos 5 assinaturas, mas certamente vão conseguir, porque os dois vereadores do PT vão assinar e o vereador professor Gilson, que sempre falou sobre isso, também vai assinar. E eu imagino que todos os demais vereadores vão assinar, porque é o assunto, como você bem falou, que tem dominado a pauta da política em Blumenau nos últimos tempos e que precisa, sim, ter um olhar mais apurado. A gente não tem condição de dizer se tem irregularidades, tem isso, tem aquilo, mas que precisa de um olhar mais apurado, porque é uma mudança muito importante no contrato e é uma mudança que vem carregada com um custo também elevado. Então, se transformou duas situações que não estavam previstas originalmente no contrato. Então, o que a gente percebe? Então, que essa CPI tem tudo para vingar, a não ser que tem algum problema jurídico, que às vezes acontece, mas pelo que eu li, está bem embasada, tem um foco pré-determinado, tem condições políticas para isso. Agora, onde é que ela vai respingar? Qual é o fundo? Porque é verdade, sim, que esse quinto aditivo, que é onde a CPI está se concentrando, ele vem sendo debatido desde 2023. A verdade é que seja dita, Jorge, que esses aditivos vêm sendo discutidos desde 2013 pelo então prefeito Napoleão Bernardes. Lembrando que o contrato foi firmado em 2010 pelo ex-prefeito João Paulo Kleinman. Então esse é um assunto recorrente. Foram feitos vários aditivos e esse quinto aditivo, sim, começou a ser feito em 2023. Mas ele foi assinado agora pela atual gestão, Egídio Ferrari, em 2025. E foi assinado depois de uma leitura apurada da atual gestão. Você já ouviu o presidente do SAMAI aqui, sim, o Informe Blumenau, já ouviu falar que eles disseram que tinha um aditivo pronto e que eles conseguiram fazer ajustes nesse aditivo que foram importantes para o município, que ajudaram o município. O presidente falou isso. Então, houve sim esse aditivo, houve essa leitura e houve essa visão. E a prefeitura assinou esse aditivo, né? Então, agora, um mês depois de assinar esse aditivo, a prefeitura entra com um pedido de avaliação no Tribunal de Contas do Estado para ver se esse aditivo vale. Eu confesso que eu fiquei meio surpreso, porque um mês assina e um mês depois procura o tribunal, que é o responsável para isso, para questionar se aquele aditivo vale. Mas então não era o caso de ter, primeiro, consultado o Tribunal de Contas segurado e depois analisado. Né? Então eu não estou entendendo o que a prefeitura fez. Mas sim, se for uma investigação, a gente não sabe... O foco é anular esse contrato, é revisar esse contrato. Esse é o foco da CPI. Eu não sei se a CPI consegue ter força de fazer isso, mas ela vai jogar luz a um assunto que é muito importante e que a prefeitura, infelizmente, ainda não veio a público de uma forma eficaz, chamando uma coletiva para explicar como é que vai funcionar, por que as coisas chegaram a esse ponto, por que se assinou. Então, é realmente um assunto muito importante e que deve pautar as sessões da Câmara por um bom tempo nesse primeiro semestre ainda.
pode impactar muito na administração Egídio Ferrari? Pode respingar na administração Egídio Ferrari, como também pode respingar na administração do ex-prefeito Mário Wilder, e como talvez possa também jogar luz ao contrato firmado em 2010 pelo ex-prefeito João Paulo Kleinman. Porque a origem de tudo está naquele contrato, que foi firmado numa determinada condição. A concessionária que ganhou a licitação, ganhou esperando que houvesse cerca de 10% ou 12% de cobertura já feita no município, ou seja, um trabalho a menos para eles, e que contaria já com essa receita desses 10%, 12% que estava previsto por conta de recursos do governo federal lá atrás, mas que quando o governo federal percebeu que o município fez uma concessão, o governo federal recuou e não aplicou o dinheiro, porque estava sendo feita uma concessão. É isso que a empresa cobra. O que alterou? Alterou foi o município pactuou uma coisa na licitação e não cumpriu. E agora, passado todo esse tempo, o que havia sido pactuado lá naquela licitação de universalizar o sistema de esgoto através de redes coletoras, agora nós estamos dizendo o seguinte: 40% não vai ter rede. 40% vai ser fossa. E sem consulta, sem debate, sem nada. Se fala muito que havia um espaço para debate durante esse processo do aditivo. Sim, tinha um link lá no site da AGIR, mas não foi dado publicidade disso, não houve uma audiência pública, uma consulta pública. Então é isso que está em jogo. Né? O que acontece? A gente tem visto isso recorrentemente aqui em Blumenau e em outras cidades. O município faz um contrato mal feito e quem paga a conta é o cidadão, é o contribuinte. É isso que nós estamos vendo nesse caso do contrato do saneamento básico. As entidades se manifestaram, a OAB inclusive fez um levantamento, né? Um bom levantamento, diga-se de bem, constatou aí que é difícil de dizer que aquilo ali tem razão no que se está fazendo, no que se está pedindo, mas também tem um questionamento, né? Há pelo menos um ano se comenta sobre isso, né? E todas as ações vieram após a assinatura do contrato, né? Todas as entidades se manifestando, a Câmara de Vereadores se manifestando, mas desde o ano passado se debate isso. Pelo menos na imprensa, né? E parece que não se levou isso muito a sério até então. Esse foi um tema que surgiu durante a campanha eleitoral do ano passado. Você abordou aqui, a gente abordou quando fez entrevistas com o então candidato Egídio Ferrari sobre essa situação. E é verdade, as entidades e toda a Blumenau não se deu conta do que estava sendo discutido, ou preferiu, ou se deu conta, preferiu não levar adiante. Porque se esse assunto tomasse uma visibilidade maior durante o processo eleitoral, ele seria um bom motivo de pauta, né, para os futuros prefeitos, o que eles pensam disso, mas ele acabou sendo um assunto periférico no que diz respeito aos candidatos naquele processo. E agora sim, quando a boiada estava passando pelo portão, que todo mundo começou a se manifestar. Antes tarde do que nunca. Sim. Mas também faltou... Mas poderia ter se evitado chegar até a assinatura. Uma organização maior, porque todo mundo já sabia que isso estava encaminhado e que iria acontecer. E agora a gente fica aí, o PT, inclusive, o vereador Jean Volpato já entrou com mais um requerimento junto à Justiça, né? Alegando o conhecimento da prefeitura sobre possíveis irregularidades nisso. O que o vereador Jean Volpato está fazendo é pegar o que a prefeitura escreveu, né, pegar o que a prefeitura escreveu nos seus questionamentos para o Tribunal de Contas, que é praticamente uma confissão de que, poxa, acho que tem gato nessa coisa. Foi isso que a prefeitura fez, né? Então, e nesse momento que a prefeitura faz esse termo, o vereador Jean Volpato, no seu papel, ele está inclusive com uma ação judicial que deve ter algum desfecho essa semana, vai sair alguma posição, porque o assunto já está pronto para ser deliberado pelo juiz sobre essa questão. Então, essa
manifestação da prefeitura que ganhou visibilidade a partir da manifestação das entidades, porque daí jornalistas como o Informe Blumenau, como eu, fomos atrás da prefeitura e dizer assim, bom, as entidades fizeram uma carta pessoal para o prefeito Egídio, o que o prefeito Egídio tem a dizer? E a resposta, surpreendente, foi dessa entrada no Tribunal de Contas do Estado, que depois se revelou que, bom, a prefeitura tinha a clareza que esse aditivo poderia ser lesivo para a comunidade. Então, é mesmo uma confusão de dívida. Agora, vamos ver, nessa sequência deve ter situações bastante importantes sobre isso. Jorge, agora a gente acabou de receber aqui a visita, né, do deputado estadual Ivan Nats, que provavelmente vai ser teu entrevistado. Uhum. Ele é um assunto riquíssimo, porque o deputado Ivan, ele lá atrás, quando teve esse processo, ele foi uma das primeiras vozes a berrar com a forma que esse contrato estava sendo feito. Né? Então, a gente até conversei com o deputado na sexta-feira, que nós conversamos que a responsabilidade é enorme da prefeitura sobre isso, né? Muito mais que da empresa. A empresa é uma empresa, é business, está fazendo negócio, mas a prefeitura, naquele momento, tem a sua total responsabilidade. E o deputado, eu acho que vai poder dizer bastante sobre isso. Ele, inclusive, escreveu um livro sobre essa questão, porque isso, sim, merece ser jogado à luz. Então, nós estamos falando de uma coisa de 2010, 15 anos depois, Jorge. Olha a repercussão que isso vai ter na comunidade. E eu insisto em dizer isso. Infelizmente, a prefeitura não foi transparente o suficiente. Ela tinha que ter chamado uma coletiva e explicar. Até o momento, a gente não viu isso. O passo a passo, como é que vai funcionar a questão da fossa? Né? Como é que vai funcionar? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar o custo? Quem são as empresas que podem fazer? O que acontece com quem não fazer? Né? A questão dessa revisão tarifária. Então, isso precisava, é obrigação do poder público dar visibilidade para isso, e não foi dada. Ela só respondeu demandas da imprensa. E agora tem uma dor de cabeça gigantesca pela frente. Além disso, né, dessa questão da CPI do esgoto, prefeito Egídio Ferrari também tem um outro desafio pela frente, porque mesmo anunciando na última sexta-feira reajuste salarial dos servidores, conforme o NPC, que obrigatoriamente tem que repassar devido a uma lei, né? Não é nenhum favor, é uma lei que tem que passar. O prefeito promete igualar vale alimentação até o final do ano entre servidores da prefeitura e servidores da Câmara de Vereadores, né? Os da Câmara recebem bem mais e ele promete até dezembro igualar, mas não abriu a mesa de negociação, que é um pedido do sindicato e que tem uma data estipulada para isso, que é amanhã. Sim. E hoje nessa segunda-feira, acontece uma reunião dos representantes locais de trabalho para definir como é que vai ser a articulação. Lembrando que o clima está acontecendo nesse mês de maio, por conta do quê? Por causa do ser a data base da categoria, e sempre esse momento se reveste de uma certa tensão entre servidores, prefeitura, isso é característico. Mas essa tensão ela é reverberada, muito aumentada, pelo que aconteceu na discussão sobre o SBLU recentemente, que a prefeitura mudou a regra do jogo para escolher o comando do SBLU e patrolou, né, com a sua maioria que tem na Câmara. Então o clima ficou muito ruim entre servidores, entre a prefeitura. Lembrando que foi feita uma assembleia lá atrás que se indicou, antes de ter essa votação na Câmara, que se indicou que poderia ter paralisação caso a prefeitura insistisse com aquele processo. A prefeitura insistiu com aquele processo, aprovou o projeto, mas os servidores não fizeram nenhum movimento por conta também de uma preocupação com a justiça, para guardar os prazos. Então, eu conversei com representantes no sindicato, assim que se definiu esse reajuste, os representantes me falaram a mesma coisa. Alexandre, eles só estão cumprindo a lei. Agora, estamos aí no mês 5 desse ano e não houve uma conversa
com o governo, eles tentaram algumas audiências, se eu não me engano, 3 vezes a audiência com o prefeito Egídio, que não aconteceram, e estão querendo saber o que tem nessa mesa de negociação. Eles cobram, por exemplo, um estudo que previa uma revisão do plano de cargos e salários referente a 2023. Esse estudo já era para ter sido apresentado. E outras questões sociais. Eles não estavam nem cobrando necessariamente um aumento real fora da inflação, mas eles entendem que essa revisão do plano de cargos e salários também acabaria contemplando alguns reajustes. E até agora não foi feito. Então, o que a prefeitura disse? Estamos dando esse reajuste? Não, não estamos dando. Esse reajuste é lei. A questão do vale alimentação é uma sinalização bacana, é uma sinalização importante do município, mas também não foi conversado com a categoria. Então, o que eu acredito que vai ser deliberado hoje e para uma Assembleia Geral que deve acontecer nesse mês de maio, vai ter um movimento de luta da categoria que pode culminar, provavelmente, com paralisações esporádicas. É mais um desafio para o prefeito Egídio Ferrari, que, aliás, está passando por muitos desafios, né? Porque começou o governo dele ainda com falta de água, falta de manutenção nas ruas, principalmente se falando de roçadas, muitos questionamentos. Agora vem essa situação do esgoto, vem a situação da educação. Então é um início de gestão de muitos desafios para o prefeito, né? Mas nada ainda que seja desgastante no completo. Quando se assume uma administração, tem alguns perrengues para se resolver. Então, o que eu insisto, eu já falei isso aqui outras vezes, é uma administração feijão com arroz, está tentando tocar as coisas. Todos esses problemas são problemas reais, alguns deles são oriundos da gestão anterior, por exemplo, na questão da educação, são oriundos de problemas que aconteceram na reta final do governo. A questão da falta d'água também é fruto disso, mas também todos os avanços que a gente tem visto na questão do abastecimento de água também são, né, oriundos do governo anterior, porque o governo atual não conseguiu fazer, mas então as coisas mais ou menos funcionam desse jeito. Agora, é o primeiro desafio político do prefeito da administração Egídio Ferrari na Câmara Municipal. E aí tem que ver o que isso vai reverberar. E também qual é o impacto do movimento que os servidores possam eventualmente fazer no dia a dia das pessoas. A gente sabe que greve, paralisação é uma coisa muito antipática junto à opinião pública, né? Então tem que ver como é que o sindicato também vai atuar. Agora, com relação à administração Egídio Ferrari, é preciso também se impor mais, a gente começar a entender que cara da administração Egídio Ferrari vai ter, né? Quais são os projetos, né? Por exemplo, a reforma administrativa, nós estamos em maio, a gente não sabe o que o governo pensa, né? A própria questão da Guarda Armada, qual é a grande obra viária que o governo está pensando? Bom, tudo bem, teve essa questão do déficit, que não era déficit, mas então qual é a prioridade desse governo? O que a gente pode esperar? O Complexo do SESI. O Complexo do SESI hoje só existe para o BEC, para o Metropolitano. Então tem uma série de coisas que ganharam visibilidade na campanha eleitoral e no processo antes de assumir, que não estão acontecendo ainda. Então ainda entendo que falta uma identidade maior, né, para a administração Egídio Ferrari. Tá certo. Vamos passar agora para outro assunto importante, né, que é a representatividade blumenauense no governo do estado, né? Agora a Patrícia Líderes assumiu temporariamente a Secretaria de Estado da Educação. A Luciane Sereta, que deve ser a futura secretária de Educação, foi convidada pelo governador Jorginho Melo. Ela é presidente da CAF. O governador tem uma admiração pelo trabalho dela, mas também quer manter a Patrícia ali como adjunta, porque ele também já demonstrou, né, um certo reconhecimento pelo trabalho da Patrícia, né, Alexandre? Sim, o governador sempre mostrou muito carinho, né, pela secretária adjunta Patrícia Líderes, e no primeiro momento a saída do secretário Aristide Simadon era bem encaminhada, porque nesses últimos 2 anos se reclamou muito, principalmente no ano passado, da ausência do secretário. E aí
teve uma coisa muito impactante, que foi a situação das escolas da rede estadual. Então, nesse início de ano letivo, que repercutiu muito mal e repercutiu muito na Assembleia Legislativa, com críticas de todos os deputados. Então, apesar de ter na educação um dos seus carros-chefes como portfólio de governo, por conta do programa Universidade Gratuita, que realmente gerou uma visibilidade positiva bastante grande, esses perrengues nas redes públicas estadual foi decisivo para esse descontentamento do governador com o secretário Aristides. E acabou, de uma forma ou outra, também respingando na Patrícia Líderes, né? Porque ela também era gestora, ela também tinha essa responsabilidade, e isso acabou incomodando essa série de críticas. Por outro lado, como você falou, o governador sempre teve uma admiração muito grande pela reitora Sereta, e ela, à frente da CAF, ela foi figura-chave para conseguir construir e viabilizar esse projeto de Universidade Gratuita. A Patrícia e a Luciane Sereta são colegas de Conselho Estadual de Educação e têm um bom relacionamento. E, em tese, segue tudo só com uma outra secretária. Então, a Patrícia assumiu interinamente, né? Já não é a primeira vez que ela faz isso, ela dá uma visibilidade grande para o cargo e segue na secretaria. Agora a gente tem que ver como é que as duas vão se dar, porque tem perfis, né, que tem que serem analisados se conseguem se complementar ou não. Olha, agora na Câmara de Vereadores de Blumenau, o vereador Jovino Cardoso Neto lançou um projeto polêmico, né? A exigência de exame toxicológico dos servidores na prefeitura. Há justificativa para isso? Eu perguntei para o vereador Jovino Cardoso qual era a justificativa, e ele falou que que é imperativo que o servidor público esteja nas suas condições, porque ele atende o cidadão. Então, Jorge, são 10 mil funcionários. Tu imagina fazendo o exame toxicológico a cada 6 meses, como o vereador quer? A Câmara já discutiu isso. O vereador Almir fez um decreto para aprovar isso, porque o vereador Almir quis dar recado, intimidar 1 ou 2 servidores comissionados que eram ligados a um determinado vereador, porque ele suspeitava que esses vereadores consumiam drogas. Aí a gente lembra assim, o Dalto dos Reis, que era assessor na época do Carlos Wagner, ia ter que fazer o exame toxicológico. Então é uma coisa que não faz sentido e é de uma... Eu não sei se eu vou usar essa palavra, não vou usar para não me incomodar, mas que não tem uma conexão com a vida real. Ele vai ser barrado já de antemão na CCJ, porque vai gerar um custo. E nós temos tanto problema assim. Vai ser analisado também o problema do alcoolismo, né, das pessoas. Então, é o tipo eu não sei com quem ele dialoga, porque muitas vezes os políticos criam projetos para dialogar com os seus. As pessoas gostam, então. E nesse caso do Jovino, nem isso eu sei se ele consegue. Então, se a gente pegar nas redes sociais do Informe, por exemplo, que foi o primeiro a dar esse assunto, a repercussão foi muito negativa para ele, inclusive das pessoas lembrando questões pessoais passadas dele, que já passaram. Mas, então tu fica pensando assim, onde quer chegar com isso aí? Porque se tu para um pouquinho para pensar, tu sabe do desgaste. Aí tu tem que avaliar, será que vale ou será que não vale? Mas 10 mil funcionários a cada 6 meses fazendo exame toxicológico. É anticonstitucional isso totalmente. Então, e o vereador Jovino Cardoso, com todo o respeito que nos merece, ele é rei desses projetos inconstitucionais, com todo respeito. De gerar polêmica, né? Acima de tudo, né? Olha, a Câmara dos Deputados aprovou o aumento de 18 novas vagas para deputados federais. Para se consolidar, precisa passar também pelo Senado, né? Mas abriria 4 vagas para Santa Catarina e pode ter aí um efeito cascata nos estados também, né? Santa Catarina, por exemplo, poderia abrir mais 4 vagas, poderia animar as câmaras municipais de vereadores a aumentar suas cadeiras conforme o censo local. Aqui se discute, mas nunca se levou muito adiante por causa da repercussão, mas poderia ser um ânimo para se voltar a discutir esse assunto, né? O que isso pode repercutir já na eleição do ano que vem?
Só voltando para finalizar a questão do Jovino, a gente falou que são os projetos do Jovino. O Jovino é o parlamentar há mais tempo na Câmara dos Vereadores. 5 eleições. Então, ele consegue se reeleger. Então, isso é importante também, porque é o papel do eleitor. O Jovino está fazendo isso, né? Mas ele sempre é eleito, ele sempre tem projetos polêmicos e sempre é reeleito. Então, isso é uma reflexão importante que a gente tem que fazer. Essa discussão da Câmara dos Deputados é uma discussão que já vinha acontecendo há bastante tempo, até porque o STF determinou uma revisão, uma reorganização por conta das oscilações do censo. E Santa Catarina é um dos estados mais beneficiados, porque sua população aumentou e ela tem direito a esses 4. Então, isso é ponto pacífico. Santa Catarina vai ganhar esses 4. O problema é o jeitinho brasileiro que uniu direita e esquerda, uniu PT e PL, uniu o Centrão como base, que em vez de fazer esse recálculo e uma redistribuição de cadeiras de acordo com o censo, os parlamentares deram o seu jeitinho de criar, se eu não me engano, são 17 novas vagas? 18. 18 novas vagas e 4 são para Santa Catarina. Né? Então, em vez de fazer uma readequação, não. Vamos criar e pronto. Então, Santa Catarina vai ganhar em qualquer situação que se decida, né? Vai ganhar essas 4 cadeiras. Mas, como tu falou, esse crescimento ele repercute principalmente na Assembleia Legislativa. Na Câmara Municipal ele também repercute, mas Blumenau já pode aumentar o número de vereadores. Como você disse, é que ainda já tiveram alguns movimentos desse aumento e que morreram na casca pela pressão política. Agora a gente percebe que então depende de alguém, algum presidente, puxar essa discussão que eu não vejo nesse primeiro momento. Agora, para nós é importante porque vão ter 4 novos deputados federais. Nós tivemos 16, nós vamos ter 20. Isso é importante, inclusive porque também temos nomes aqui importantes que devem buscar uma vaga lá. Então, claro, que se amplia o espectro da representatividade catarinense no Congresso Nacional. Agora vamos ver se a Assembleia vai adotar esse efeito cascata e como é que isso impacta no comando da Câmara Municipal agora e ali na frente, para ver se vai tentar bancar e pegar carona nesse movimento. Isso pode ter empolgado João Paulo Kleinobin, que agora, conforme o informe mostrou, está investindo mais em redes sociais? Eu acho que, experiente como ele é e com uma visão a longo prazo, certamente ele contava com essa possibilidade de aumento de vagas. Não, isso não há discussão. Agora, o João Paulo Kleinobin é candidatíssimo a deputado federal. Ele já havia feito um movimento semelhante na pré-campanha última para o município, mas quando ele entendeu que suas chances eram muito difíceis no contexto que estava desenhado, ele puxou o carro e foi fazer outra coisa, mas para representatividade de deputado federal, ele ainda tem um nome, uma bagagem, um grupo político muito grande para trabalhar por conta dele. Quer dizer que se elege? Não. Ele está desde que foi deputado federal, né, sem um mandato eletivo. Ele foi candidato a vice-governador, depois foi candidato a prefeito e todas as vezes não teve sucesso. Claro, eram disputas mais difíceis. Então, será que ele ainda tem os votos suficientes para isso? Com que dobradinha ele vai fazer? Até tem que escrever sobre isso. Ele vem com o Mário Hildebrand, né? Apesar de o Mário Hildebrand ter começado com o João Paulo Kleinobin, eles estão em grupos políticos diferentes. Mas também o João Paulo Kleinobin deve estar de olho no recall positivo que o prefeito Mário tem como prefeito e como secretário de Defesa Civil. Então, talvez uma aliança venha em bom tom. Então, são essas coisas que a gente tem que entender. Para fechar, Alexandre, possíveis fusões partidárias, né? Uma que já está praticamente definida, uma união entre PSDB e Podemos, tem uma conversa entre Cidadania e PSB, e tem uma federação entre PP e União Brasil. Tudo isso pode trazer muitos reflexos local? Vão trazer. Por exemplo, dessa questão do PSDB e do Podemos,
que ainda não está definido, vai ser definido no meio do ano agora. Se falou numa fusão, agora já está se falando numa incorporação do Podemos ao PSDB. Eu conversei informalmente com algumas pessoas, tanto do PSDB quanto do Podemos aqui, e ninguém está feliz. Ninguém está feliz. Se a gente conversa com outros políticos do União Brasil, o professor Gilson também não está feliz com a possibilidade de fazer uma federação com o PP. A gente vê o Cidadania, o Bruno Cunha, só esperando como é que vai construir, ganhar sua carta de liberação, já está com a ficha no MDB. Então, tem uma série de coisas nesse sentido. Então, o que é que a gente percebe? Vai ter impacto muito, aquela coisa que a gente conversou antes. Os caciques decidem em Brasília pelas conveniências nacionais e repercutem isso local. Só que eles não enxergam as características locais, que às vezes são incompatíveis com os interesses nacionais. Então, agora, o que acontece? Quem tem mandato legislativo precisa ter uma preocupação para não perder esse mandato, tem que ver como fazer os ajustes, mas se abrem brechas jurídicas, para que possa trocar de partido e fazer uma determinada, sair para outra. Então, sim, vai ter uma repercussão muito grande no cenário eleitoral partidário aqui em Blumenau e em tudo quanto é lugar. Tá certo. Alexandre, obrigado pela tua participação aqui. Sempre é bom falar de política. Jorge, eu que agradeço a você e aos ouvintes. Até a próxima. Alexandre Gonçalves, jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, conversando com a gente.